partir do momento em que eu decidi ser egoísta, a minha vida melhorou magicamente. E olha o que aconteceu por consequência. O meu egoísmo e o meu desenvolvimento acabou sendo também uma das melhores coisas que aconteceu na vida dessas pessoas. Porque hoje eu tenho condições de melhorar a vida dessas pessoas como antes eu não tinha. Se antes eu não tivesse saído desse lugar que estava me afogando e me fazendo mal, eu não teria nunca como voltar para resgatar essas pessoas. Seja egoísta e entender que ser egoísta não é algo negativo. Quem me trouxe essa visão foi o Guto Galamba e a Luana Carolina. Quando você entende as outras coisas, os outros ensinamentos que eu trouxe, as coisas que você precisa fazer, você entende que são coisas que você faz para melhorar a sua vida. E muitas vezes, para você estar no contexto certo, o contexto mais favorável para você obter os resultados que você quer ter, para você obter os resultados que você quer ter, isso vai exigir se inserir em um contexto em que as mesmas pessoas não estejam presentes. E isso é ser egoísta, isso é se priorizar e isso não é ruim. Se você tem um amigo que bebe, que usa droga e não sei o quê, e tá sempre lá te puxando para esse lado que você não quer ir, o contexto mais favorável para você atingir os seus objetivos de ser mais saudável, de dormir melhor, de ler mais livros, de ser essa pessoa que se desenvolve, o contexto mais favorável não é estar perto desse amigo. E aí você tem que saber dosar o seu egoísmo para você conseguir se afastar dessa pessoa. Eu não estou dizendo para ser um filho da puta, para você ser uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não ajuda ninguém. Mas eu estou dizendo para você se priorizar e não ficar desperdiçando a sua energia tentando salvar os outros, ou para você não ficar tendo que ter uma força de vontade gigantesca para vencer o contexto que você está inserido. Eu, por exemplo, quando decidi parar de beber e percebi que, eu erro quando eu vou no bar. E eu tinha um monte de amizades ali naquele bar, mas eu sabia que aquele contexto eu não conseguia vencer ele, eu falei, eu preciso mudar meu contexto. Eu preciso parar de ir para aquele ambiente, porque eu não consigo vencer aquele ambiente. Eu me afastei. O que aconteceu? Eu me afastei desses amigos que só viviam no bar bebendo, falando de puta, de cachaça, de jogo de futebol e de merda. Eu fui egoísta. Eles falaram, virou viado, parou de beber, não sei o quê, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá 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 blá, que é o que todo mundo fala. Sempre vai ter resistência quando tu escolher se priorizar. Porque todo mundo quer que tu esteja lá na mesma. Tu não pode perturbar o status quo, tu não pode perturbar o grupo, tu não pode querer ser o diferente, tu não pode tentar querer se desenvolver. As pessoas sentem isso. Então, esse egoísmo, essa atitude de se afastar, ela foi egoísta. E foda-se. E tá tudo bem ser egoísta. Tá tudo bem se priorizar. Porque a vida, ela é tua. Isso não quer dizer que eu não possa influenciar os meus amigos positivamente. Isso não quer dizer que eu não possa ver eles depois de vez em quando. Hoje, por exemplo, eu tenho a capacidade de ir num bar com eles e não beber. Se eu for, eu tenho a capacidade de superar o ambiente. Mas isso não quer dizer que eu vá estar lá sempre. A gente precisa entrar num equilíbrio. E existe um outro aspecto do egoísmo que talvez seja mais difícil ainda para algumas pessoas, que é dentro da própria família. É difícil ser egoísta quando a tua família te suga, entende? Às vezes tu tá inserido num contexto em que o que tá te fazendo mal é a tua mãe, é o teu pai, é a tua irmã, o teu irmão, é o teu tio, a tua tia. Eu passei por isso. Eu me afastei muito da minha família. Hoje eu consigo conviver, porque eu primeiro me salvei e agora eu consigo ir lá e conviver com eles sem me afetar. Eu era uma pessoa completamente perdida na vida. E se eu não fizesse esse movimento de me afastar, eu nunca ia me encontrar. Porque enquanto eu estava tentando me encontrar, mas eu não estava querendo ser egoísta, eu ficava tentando me encontrar e levar eles junto comigo.
Eu assistia um episódio aqui do Sem Groselha, eu participava de um papo aqui, aprendia um monte de coisa, e eu chegava pra minha mãe e falava, mãe, a gente tem que fazer isso, aquilo. Falava pra minha irmã, a gente tem que fazer isso, aquilo, porque isso vai resolver a vida financeira, porque a gente tem que dormir, porque a gente tem que comer, porque se a gente ler tal livro, porque vamos fazer tal negócio. Eu ficava tentando puxar e ninguém me escutava direito. E continuavam com os mesmos comportamentos que muitas vezes me faziam mal, que me deixavam confuso, que me deixavam perdido, que era um ambiente tóxico para mim, que exigia muito da minha energia, e hoje eu enxergo que muitas vezes se aproveitavam dessa minha empatia e disposição pelos outros. Então, a partir do momento em que eu decidi ser egoísta, a minha vida melhorou magicamente. E olha o que aconteceu por consequência. O meu egoísmo e o meu desenvolvimento acabou sendo também uma das melhores coisas que aconteceu na vida dessas pessoas. Porque hoje eu tenho condições de melhorar a vida dessas pessoas como antes eu não tinha. Se antes eu não tivesse saído desse lugar que estava me afogando e me fazendo mal, eu não teria nunca como voltar para resgatar essas pessoas, psicologicamente, em todos os outros aspectos. Entende? Hoje eu sirvo de exemplo, eu sirvo de norte, eu sirvo de direcionamento, eu tenho discernimento, capacidade intelectual, capacidade até financeira de poder ajudar. E se eu tivesse lá ainda, se eu não tivesse escolhido ser egoísta, se eu não tivesse escolhido passar por esse deserto da solidão e ouvir que eu sou um traíra, que eu sou um FDP, porque eu deixei de participar, porque eu deixei de viajar para ir passar o Natal com a minha família, porque eu deixei de ir no bar com os meus amigos, eu nunca teria a capacidade de poder ajudá-los hoje. Então, pensem com carinho no quanto vocês precisam também ser egoístas. Deixa eu tomar uma água aqui. Como é que tá a galera no chat aí agitada? O sexto maior ensinamento do Sem Groselha Podcast, eu tive ele com o Vinícius Lorenzetti, que foi um convidado muito especial, muito marcante, que já veio 2 vezes e a gente já gravou com ele pela 3ª vez, o episódio vai ao ar em breve. E na primeira vez que ele veio, ele falou um pouco sobre viver o potencial. Todos nós temos dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, dentro das nossas ideias, uma vida ideal, ou pelo menos a gente consegue imaginar uma vida ideal, onde a gente explora todas as nossas capacidades, todos os nossos atributos, onde a gente toma as decisões corretas no dia a dia e a gente se desenvolve ao máximo em todos os aspectos físicos, intelectuais, em relacionamentos, em vida financeira. Esse eu ideal é o eu potencial. É a pessoa que a gente poderia ser, ou que a gente pode ser, se a gente se desenvolver em todos os aspectos. E ele trouxe para mim esse conceito, e é um conceito muito importante, que quando a gente pensa no nosso eu ideal, a gente consegue direcionar o nosso comportamento, porque ele passa a ser um norte. E a gente passa a entender onde a gente quer chegar. E a gente pode roubar comportamentos desse nosso eu ideal. A gente faz esse exercício mental, né? Quando você imagina o seu eu ideal, eu vou falar para vocês um pouco do que é o meu eu ideal. Eu imagino que vocês que estão aqui tenham alguns valores parecidos, mas eu imagino o meu eu ideal muito inteligente. Eu quero ser uma pessoa capaz de citar livros, de citar autores, de citar frases, tudo decor e salteado. Falar, como disse Nietzsche no livro Assim Falou Zaratustra, como disse Aristóteles na passagem tal. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser também uma pessoa extremamente desenvolvida fisicamente. Eu quero ter um shape melhor, eu quero ter a capacidade de fazer mais coisas do que eu faço hoje, fisicamente. Tipo, sei lá, subir uma barra,
quero ter a capacidade de subir uma montanha, de correr mais quilômetros, de fazer triatlon, de nadar. Eu quero ser uma pessoa que tenha bons relacionamentos, eu quero ser uma pessoa que tenha bastante dinheiro, que consiga ter uma família muito saudável, que consiga ter uma casa muito confortável. Eu almejo todas essas coisas. Esse é o meu eu ideal. Quando eu penso nesse meu eu ideal, eu penso como é a rotina desse meu eu ideal. Eu penso quais foram os comportamentos que ele teve no dia a dia para poder chegar lá. E eu começo a ver quais comportamentos eu estou fazendo hoje. E se esses comportamentos são compatíveis com esse meu eu ideal. Se eu quero ser o cara capaz de citar livros e passagens de cor, e ser extremamente inteligente, fazer conexões e raciocínios elaborados, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que ler mais. Eu tenho que ler tal qual o meu eu ideal lê. Porque esse meu eu ideal, ele continua se desenvolvendo em todos os aspectos. Se eu quero ser capaz de fazer acrobacias físicas e fazer triatlon e correr quilômetros e ter esse aspecto estético desenvolvido que eu prezo bastante, o que eu tenho que fazer hoje? O que o meu eu ideal faria no futuro para manter esse shape, para manter essas capacidades? E o que eu tenho que fazer hoje? Quais comportamentos eu preciso fazer? Esse eu ideal, ele serve como norte para todos os comportamentos. E o Vinícius, nesse mesmo ensinamento, nesse mesmo episódio, ele traz um conceito que mexeu muito com a minha cabeça, que me marcou muito, que é o seguinte raciocínio. Quando você não explora completamente as suas capacidades e quando você não vive completamente o seu potencial, você não só torna a sua vida pior, você não só vive uma vida aquém do que você poderia ser, como você também torna a vida de todas as pessoas que estão próximas de você pior. Isso, quando você compreende isso, você fica de alguma forma abalado. A primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei pensando, não é só por mim. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo que fica bem escrachado. O Gabriel hoje, que é o meu sócio aqui do Sem Groselha, ele tá vivendo a vida dele. Ele tá explorando o potencial dele e eu tô tentando explorar o meu potencial e viver o meu potencial. Se eu não me desenvolver intelectualmente, fisicamente, em relacionamentos e financeiramente, como eu posso me desenvolver, a vida dele, consequentemente, mesmo que ele explore todo o potencial dele, mesmo que ele dê o máximo dele, vai ser pior. Porque se eu não for inteligente, se eu não for mais inteligente, se eu não viver o meu potencial de inteligência, eu não vou fazer as melhores perguntas para os convidados. Eu não vou produzir os melhores episódios do Sem Groselha. Se eu não tiver os melhores relacionamentos, talvez eu não consiga trazer as pessoas mais interessantes aqui. Se eu não tiver, talvez, explorado o meu potencial financeiro, eu não consiga ter o conforto que eu gostaria de poder proporcionar para minha esposa, para minha família, para minha filha, para o meu pai, para minha mãe, para todas as pessoas ao redor. Então, quando você não explora o seu potencial, você não só está vivendo uma vida inferior, você também está tornando a vida de todas as pessoas ao redor de você inferior. E todas as pessoas que vão conviver com você no futuro. E de alguma certa maneira você está tornando toda a sociedade inferior. Isso é muito louco. O dia que eu fui apresentado esse conceito, eu senti a minha cabeça dando uma chacoalhada. E eu vi que, cara, se eu casar e eu tiver filhos e olhar pra trás e falar, nossa, mas por que a nossa vida é tão maravilhosa? Eu vou poder dizer, olha, porque eu fiz isso, aquilo. E talvez se a nossa vida não for tão maravilhosa quanto eu quero que seja, óbvio que não tô falando de coisas megalomaníacas, mas de poder dar conforto, segurança, saúde, bons livros e tudo que eu acredito que uma criança precise para se desenvolver num ambiente adequado, se eu não conseguir prover
isso eu vou poder olhar para trás também e falar, olha, foram essas decisões erradas, foram esses momentos em que foram essas decisões diárias que me fizeram não explorar o meu potencial. Então, eu acho que não existe nada mais motivador do que isso. Eu acho que não existe nada mais motivador do que saber que a sua melhor versão não é só por você que você quer viver, é por toda a sua família, por todos os seus amigos, por todo mundo que você convive hoje e que você ainda vai conviver no futuro. Machuca um pouco saber disso, né? Mas eu acho que vocês vão conseguir superar. Muito bom esse corte, né? Manda ele para aquela pessoa que precisa saber disso.